Pai, desocupa a casa. Amanhã vou para aí com a família da minha noiva passar a virada de ano. Eu só respondi, ok. Mas quando eles chegaram, gritaram desesperados. Meu nome é Antônio Ferreira, mas todo mundo me conhece como Seu Toninho. Tenho 66 anos, sou aposentado, e essa frase que acabei de dizer foi o que meu filho me disse por telefone na véspera do Natal. Sem um "Oi pai, tudo bem?", sem um "Feliz Natal", sem nada. Só aquela ordem fria, como se eu fosse um empregado. Ele me ligou às 8 da noite. Eu estava sentado na varanda da minha casa aqui em Goiânia, tomando um café, olhando as luzes de Natal dos vizinhos, quando o telefone tocou. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está me ouvindo agora, que ajude esse canal se inscrevendo nele e também comentando a cidade de onde você está nos assistindo. Todos os dias tem uma história nova aqui. E quem sabe a sua também precise ser contada um dia. Quando vi que era o Marcelo, meu filho, ligando, meu coração até acelerou um pouco. Fazia quase 2 meses que a gente não conversava. Atendi com aquela esperança boba que pai tem, sabe? Achei que ele ia me desejar Feliz Natal, perguntar como eu estava, talvez até dizer que ia passar lá em casa no fim de semana. Mas não. A voz dele veio fria, direta, sem rodeio nenhum. Pai, desocupa a casa. Eu fiquei uns segundos em silêncio tentando processar. Desocupar a casa? Que casa? A minha casa aqui de Goiânia? Não fazia sentido. Aí ele completou com aquele tom de quem já decidiu tudo e não quer discussão. A casa de Caldas. Amanhã vou para aí com a Jéssica e a família dela passar a virada de ano. Já marquei tudo. Eles querem conhecer a casa, aproveitar a piscina, fazer churrasco. Então preciso que você tire suas coisas de lá e deixe a casa livre pra gente. Eu segurei o telefone com mais força. Senti um aperto no peito, daqueles que a gente sente quando leva um soco e o ar some por um segundo. A casa de Caldas Novas. Aquela casa que eu construí tijolo por tijolo. A casa que era meu refúgio, meu único pedaço de paz desde que a Lourdes se foi. E ele estava me ordenando para eu sair de lá, para dar lugar para a família da noiva dele. Gente que eu nem conhecia. Marcelo, eu disse, tentando manter a voz calma. Mas filho, eu ia descer para lá amanhã cedo. Passei o Natal aqui sozinho, ia passar o Réveillon lá, descansar uns dias. Ele me cortou antes que eu terminasse. Pai, não complica. Eu preciso da casa. A Jéssica já contou para a família dela que a gente tem uma casa em Caldas com piscina, churrasqueira, essas coisas. Eles querem passar o ano novo num lugar bacana. Eu não posso decepcionar eles agora. Você entende, né? É importante para mim, pra gente. Importante para ele. Eu fiquei olhando para o céu escuro, para as poucas estrelas que apareciam entre as luzes da cidade, e senti uma tristeza tão grande que nem sei explicar. Não era só sobre a casa. Era o jeito que ele falava comigo. Como se eu fosse um estorvo. Como se minha vontade não valesse nada. Como se eu fosse só alguém que tinha que sair da frente quando ele precisasse de alguma coisa. E onde é que eu vou ficar? Perguntei. Mais para mim mesmo do que para ele. Fica aí em Goiânia mesmo, ué. Ou vai para casa de algum amigo. Sei lá, pai. Você dá um jeito. É só uns dias. A gente vai ficar até o dia 3 de janeiro. Depois você volta para lá se quiser. Se eu quiser. Como se aquela casa não fosse minha. Como se eu não tivesse passado 15 anos construindo ela. Como se cada tijolo, cada telha, cada azulejo não tivesse uma história, um sacrifício, uma lembrança da Lourdes e de mim. Eu respirei fundo, sentindo a raiva crescer dentro do peito. Mas não disse nada, porque eu já sabia que não ia adiantar. Já faz tempo que eu percebi que pro Marcelo, eu sou só o velho que pagou as contas dele, que deu estudo, que construiu patrimônio, mas que agora não serve mais para muita coisa. Tá bom, eu disse. Só isso. Tá bom, Marcelo. Do outro lado da linha, eu ouvi ele soltar um suspiro de alívio. Valeu, pai. Sabia que ia entender. Ah, e deixa a casa bem arrumadinha, viu? Toalhas dobradas, tudo limpinho. A mãe da Jéssica é meio exigente com essas coisas. Qualquer coisa eu te mando mensagem amanhã. Ele desligou. Nem esperou eu responder. Nem disse obrigado, nem desculpa o transtorno, nem Feliz Natal. Nada. Só desligou. E eu fiquei ali,
sentado na varanda, segurando o telefone na mão, sentindo um vazio enorme no peito. O café já estava frio. As luzes de Natal dos vizinhos piscavam alegres, e eu ali, sozinho, ouvindo o barulho da rua lá embaixo. Entrei para dentro de casa e fui direto para o quarto. Sentei na beirada da cama e olhei para a foto da Lourdes na cabeceira. Ela sorria naquela foto, com aquele jeito simples dela, verdadeiro. A gente tinha tirado essa foto em Caldas, na varanda da casa, num fim de tarde de verão. Ela estava feliz naquele dia. Disse que aquela casa era o sonho dela realizado, que depois de tanto sacrifício, a gente finalmente tinha conseguido ter um cantinho nosso, um lugar de paz. Lourdes, eu falei baixinho como se ela pudesse me ouvir. O menino tá me tirando de lá, tá me botando para fora da nossa casa. Fiquei parado ali, olhando para a foto dela, e comecei a sentir uma coisa diferente crescer dentro de mim. Não era só tristeza, não era só mágoa, era outra coisa. Uma revolta que eu nunca tinha sentido antes, porque eu sempre engoli tudo, sempre aceitei. Sempre fui o pai que não reclama, que entende, que deixa pra lá. Mas dessa vez tinha sido demais. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto a noite inteira, pensando, repassando na cabeça cada momento que eu passei naquela casa, cada final de semana que eu trabalhei lá, cada tijolo que eu assentei, cada árvore que eu plantei. E agora meu próprio filho me tratava como se eu não tivesse direito nem de estar lá, como se eu fosse um nada. Quando o sol começou a nascer, eu já sabia o que ia fazer. Levantei da cama, tomei banho, coloquei uma roupa simples, peguei as chaves da caminhonete e saí. Passei no posto, enchi o tanque, comprei 2 pães na padaria e segui viagem para Caldas Novas. A estrada estava vazia naquela manhã de 26 de dezembro. Todo mundo ainda em casa, curtindo o feriado com a família. E eu ali, sozinho, dirigindo com o coração pesado. A viagem dura umas 3 horas. Tempo suficiente para pensar em tudo que eu tinha feito pelo Marcelo. Tudo que eu sacrifiquei para dar uma vida boa para ele. E no final ele me tratava assim. Mas tudo bem. Ele queria a casa. Ia ter a casa. Do jeito que ele merecia. Cheguei em Caldas por volta das 10 da manhã. A cidade estava cheia de turistas, como sempre fica nessa época. Famílias inteiras nas ruas, crianças correndo, gente feliz. E eu ali, indo para a casa que eu construí com tanto amor, para fazer o que precisava ser feito. Quando abri o portão e entrei, a casa estava do jeito que eu deixei na última vez, silenciosa. A piscina brilhando no sol, o jardim florido, tudo bonito, tudo cuidado. Fechei o portão atrás de mim e fiquei parado ali no meio do quintal, olhando em volta. E foi naquele momento que eu soube exatamente o que ia fazer. Não era raiva, não era vingança, era justiça, era me respeitar, era mostrar para o meu filho que ele não podia me tratar daquele jeito, que eu não era capacho de ninguém, que eu tinha dignidade. E se ele queria usar a casa para impressionar a família da noiva, ia ter a casa, mas não do jeito que ele esperava. Entrei na casa e fui direto para a cozinha. Abri a geladeira e peguei uma água gelada. Sentei na mesa. A mesma mesa onde eu e a Lourdes tomávamos café da manhã quando vínhamos passar os fins de semana. A mesma mesa onde o Marcelo sentava quando era criança, comendo pão com manteiga e reclamando que queria voltar logo para a cidade. Ele nunca gostou muito daqui. Nunca entendeu por que eu me matava de trabalhar para construir essa casa. Para ele, isso aqui sempre foi só um lugar para usar quando precisasse. E agora eu entendia. Eu também era assim para ele. Algo que se usa quando precisa. Eu nasci em Anápolis, interior de Goiás, num bairro pobre chamado Jundiaí. Meu pai trabalhava numa olaria, fazendo tijolo. Minha mãe lavava roupa para fora. A gente morava numa casa de 3 cômodos, sem reboco, chão de cimento queimado. Eu era o mais velho de 5 irmãos. Aos 12 anos, eu já trabalhava ajudando meu pai a carregar tijolo. Aos 15, comecei a fazer bico como ajudante de pedreiro. Aos 18, arrumei um emprego como ajudante de caminhoneiro. E foi ali que minha vida mudou. Eu aprendi a dirigir caminhão. Aprendi a viver na estrada. E quando fiz 20 anos, consegui minha carteira profissional e virei caminhoneiro de verdade. Durante 35 anos, eu rodei esse Brasil de ponta a ponta. Levei carga para o sul, para o norte, para o nordeste. Dormia no caminhão, comia marmita fria,
Passava semanas longe de casa. Tinha vez que eu ficava 40 dias na estrada. A Lourdes ficava sozinha em casa com o Marcelo pequeno. Ela nunca reclamou, nunca me cobrou. Ela sabia que eu estava fazendo aquilo por nós, pela nossa família, para dar para o nosso filho uma vida melhor do que a que eu tive. Quando o Marcelo nasceu em 1987, eu prometi para mim mesmo que ele não ia passar pelo que eu passei. Que ele ia estudar, ia ter roupa boa, ia comer bem, ia ter oportunidade, e eu cumpri. Paguei escola particular para ele desde pequenininho. Paguei curso de inglês, de informática, tudo o que ele quis. Quando ele tinha 12 anos, eu comprei esse terreno aqui em Caldas Novas. Era só mato, nem luz tinha. Mas eu olhei para aquele pedaço de chão e vi o futuro. Vi um lugar onde a gente podia descansar, onde eu podia trazer minha família, onde a Lourdes podia ter um jardim, onde o Marcelo podia brincar na piscina. Levei 15 anos para construir essa casa. 15 anos indo e voltando, carregando material, assentando tijolo, levantando parede. Tinha final de semana que eu chegava aqui 5 da manhã, vindo direto da estrada, e trabalhava o dia inteiro na obra. A Lourdes trazia marmita, sentava na sombra de uma árvore e ficava me olhando trabalhar. Ela dizia que eu era teimoso, que eu devia contratar alguém para fazer. Mas eu não queria. Eu queria construir com minhas próprias mãos, porque essa casa era mais que uma casa. Era um símbolo. Era a prova de que eu tinha vencido, de que o menino pobre de Anápolis tinha conseguido dar uma vida digna para a família dele. A Lourdes morreu faz 4 anos. Câncer. Foi rápido. 6 meses do diagnóstico até o dia que ela se foi. Eu me aposentei logo depois. Não tinha mais forças para voltar para a estrada. Não tinha mais vontade de nada. Fiquei morando sozinho aqui em Goiânia, na casa onde a gente viveu por mais de 20 anos. Mas nos fins de semana, eu vinha para cá, para Caldas, porque aqui eu ainda sentia ela perto. Aqui eu ouvia a voz dela rindo no jardim, ouvia ela me chamando para tomar café, ouvia ela dizendo que a gente tinha conseguido, que a gente tinha feito valer a pena, e agora o Marcelo estava me tirando daqui, estava me expulsando, como se eu não tivesse direito de estar na casa que eu construí. Na casa que era minha, que tinha o suor do meu rosto em cada canto, cada parede, cada azulejo. Terminei de beber a água e levantei da mesa. Fui até a sala e olhei em volta. Os móveis que eu comprei um por um, a televisão que eu dei de presente para Lourdes no último aniversário dela, o sofá onde a gente sentava de noite para ver novela. Tudo ali tinha história, tudo ali tinha significado. E o Marcelo queria que eu saísse e deixasse tudo arrumadinho para a família da noiva dele. Pra gente que nunca pisou aqui, que nunca ajudou em nada, que nunca deu valor. Peguei o celular e olhei as mensagens. O Marcelo tinha mandado uma mensagem às 7 da manhã. Pai, a gente chega aí amanhã por volta do meio-dia. Deixa tudo pronto. Valeu. Nem um bom dia. Nem perguntou se eu estava bem. Só a ordem. Deixa tudo pronto. Eu respirei fundo e guardei o celular no bolso. Fui até o quarto e abri o armário. Peguei minhas roupas, minhas coisas pessoais, e coloquei tudo numa mala. Tirei a foto da Lourdes da cabeceira da cama e coloquei com cuidado dentro da mala também. Olhei em volta do quarto, memorizando cada detalhe. A janela que dava para o jardim. A cama onde eu e ela dormimos tantas noites. O criado mudo que eu fiz com madeira de demolição. Saí do quarto e fui até a varanda. Dali dava para ver a piscina inteira. A água estava azul, limpinha, convidativa. Eu tinha enchido ela na semana passada. Tinha tratado, deixado tudo perfeito porque eu ia passar o Réveillon aqui. Ia mergulhar, ia descansar, ia brindar sozinho à meia-noite pensando na Lourdes. Mas agora a piscina ia servir para outra coisa. Desci para o quintal e fui até o quartinho dos fundos, onde eu guardava as ferramentas. Abri a porta e olhei para tudo que tinha ali. Pá, enxada, martelo, chave de fenda, alicate. E lá no canto, o registro da piscina. Aquele registrinho que controlava o escoamento da água. Eu mesmo que instalei. Eu sabia exatamente como funcionava. Me ajoelhei no chão, abri o registro e olhei a água começar a descer pelo cano de drenagem. Devagar. Ia levar umas 5, 6 horas para esvaziar tudo. Mas eu tinha tempo. Tinha o dia inteiro. O Marcelo só ia chegar amanhã. Enquanto a água descia, eu voltei para dentro da casa. Fui sala por sala, quarto por quarto, decidindo o que ia fazer. Não era ódio.
Não era maldade. Era justiça. Era respeito próprio. Era mostrar para o meu filho que ele tinha passado dos limites, que ele não podia me tratar como lixo, que eu era o pai dele, que eu merecia consideração, que eu merecia respeito. Comecei pela sala. Desmontei a televisão da parede, desconectei todos os fios, coloquei tudo dentro de uma caixa. Peguei os controles remotos, os cabos, o receptor. Guardei tudo. Tirei os quadros da parede. Tirei os enfeites das prateleiras. Dobrei as toalhas de mesa. Esvaziei os armários da cozinha. Panela, prato, copo, talher. Tudo dentro de caixas. Tirei as cortinas das janelas. Tirei os tapetes do chão. Desmontei os abajures. Tirei as lâmpadas dos lustres. Trabalhei a tarde inteira. Sem parar. Sem pensar. Só fazendo o que precisava ser feito. Cada vez que eu tirava alguma coisa, eu lembrava de quando eu tinha comprado, de quanto tinha custado, de quanto eu tinha me esforçado para ter aquilo. E cada vez que eu lembrava, a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa ficava mais forte. Quando o sol começou a se pôr, a piscina já estava quase vazia. Só tinha um palmo de água lá no fundo. Eu desliguei o registro, peguei um balde e tirei o resto na mão. Deixei o fundo da piscina seco, limpo, vazio, exatamente como eu estava me sentindo por dentro. Voltei para dentro da casa e continuei. Tirei as roupas de cama, tirei as toalhas de banho, esvaziei a geladeira, tirei até o botijão de gás da cozinha. Deixei tudo organizado na garagem, dentro de caixas, empilhado. No final do dia, a casa estava vazia, completamente vazia. Paredes nuas, janelas sem cortina, chão sem tapete, cômodos sem móveis. Só as paredes, o teto e o chão. Nada mais. Sentei no chão da sala, encostado na parede, e olhei para o vazio ao meu redor. A casa que eu construí. A casa que eu amei. Agora era só um casarão vazio. E era isso que o Marcelo ia encontrar quando chegasse amanhã com a família da noiva. Um casarão vazio. Uma piscina seca. Nada do conforto que ele tinha prometido para eles. Nada da estrutura que ele tinha usado para impressionar. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para o Marcelo. A casa tá pronta para você, filho. Aproveita. E enviei. Não esperei resposta. Só guardei o celular, peguei minha mala, tranquei a casa e fui embora. Enquanto dirigia de volta para Goiânia, eu sentia uma coisa estranha no peito. Não era alívio. Não era alegria. Era uma mistura de tristeza e justiça. Uma sensação de que eu tinha feito o que era certo, mesmo que doesse. Amanhã eles iam chegar. E iam descobrir que nem tudo na vida a gente consegue com um simples desocupa a casa. Cheguei em casa, já era noite. Goiânia estava toda iluminada, as ruas cheias de gente aproveitando os últimos dias do ano. Eu entrei, tranquei a porta, joguei a mala no chão da sala e fui direto para o banheiro tomar banho. A água quente caindo nas costas não tirou o cansaço, mas pelo menos relaxou um pouco a tensão dos músculos. Eu tinha passado o dia inteiro carregando peso, desmontando móveis, esvaziando a casa. Mas não era o cansaço do corpo que pesava. Era outra coisa. Era o peso de ter tomado uma decisão que eu sabia que ia mudar tudo entre mim e meu filho. Saí do banho, coloquei uma roupa limpa e fui para a cozinha fazer um café. Sentei na mesinha sozinho, olhando para o celular em cima da mesa. O Marcelo não tinha respondido minha mensagem. Nenhum obrigado, nenhum valeu pai, nada. Ele devia estar ocupado com os preparativos da viagem, comprando bebida, arrumando as malas, combinando as coisas com a Jéssica e a família dela. Planejando o Réveillon perfeito na casa que o pai ia deixar prontinha para eles. Só que não ia ser bem assim. Tomei o café devagar, pensando em como as coisas tinham chegado nesse ponto. Quando foi que eu perdi meu filho? Quando foi que ele deixou de me ver como pai e passou a me ver como um peso, como alguém que só serve para resolver as coisas para ele? Eu tentei lembrar da última vez que a gente tinha conversado de verdade. Não aquelas conversas rápidas de "Oi, tudo bem?", mas uma conversa de pai e filho de verdade. E eu não consegui lembrar. Fazia anos, talvez desde antes da Lourdes morrer. Quando a Lourdes estava viva, ela era a ponte entre eu e o Marcelo. Ela que ligava para ele, que cobrava ele de vir nos visitar, que organizava os almoços de domingo. Depois que ela se foi, essa ponte desabou. E eu e o Marcelo viramos dois estranhos que dividem o mesmo sobrenome. Ele com a vida dele, o emprego dele,
os amigos dele, a noiva dele, e eu com a minha solidão, minhas lembranças, minha casa vazia. Terminei o café e fui deitar. Mas de novo não consegui dormir direito. Fiquei olhando para o teto, imaginando como ia ser quando eles chegassem lá amanhã. Imaginando a cara do Marcelo quando abrisse o portão e visse a piscina vazia. Quando entrasse na casa e encontrasse tudo vazio. Sem móveis, sem cortinas, sem nada. Será que ele ia entender? Será que ia finalmente perceber o que tinha feito comigo? Ou será que ia só ficar com raiva, me xingar, me chamar de louco? Eu não sabia. E sinceramente naquele momento eu nem ligava mais. O dia 27 de dezembro amanheceu quente. Goiânia em dezembro é assim. Um calor que sufoca, que pesa. Levantei cedo, tomei café, liguei a televisão e fiquei ali, esperando. Esperando o telefone tocar. Esperando a tempestade chegar. Porque eu sabia que ia chegar. Era só questão de tempo. Meio-dia passou. 1 hora. 2 horas. O telefone continuava em silêncio. Eu olhava para ele de vez em quando, quase esperando que tocasse, mas nada. Será que eles tinham atrasado? Será que tinha acontecido alguma coisa? Ou será que eles já tinham chegado e o Marcelo estava tão furioso que nem conseguia ligar? 3 horas da tarde. O telefone tocou. Meu coração disparou. Peguei o celular e vi o nome dele na tela. Respirei fundo e atendi. Alô. A voz dele veio gritando do outro lado. Pai, o que é que você fez? Eu fiquei em silêncio, esperando, deixando ele desabafar. A piscina tá seca, a casa tá vazia, não tem nada aqui, nada. Cadê os móveis? Cadê as coisas? Você endoidou? Eu continuei calado, ouvindo, sentindo cada palavra dele como uma confirmação de que eu tinha feito a coisa certa. Pai, eu tô falando com você. A família da Jéssica tá aqui. A gente chegou e encontrou isso aqui. Eles estão olhando para mim como se eu fosse um idiota, como se eu tivesse mentido. Você tem noção do vexame que você me fez passar? Aí eu finalmente falei, com calma, com uma voz baixa, mas firme. Você me pediu para desocupar a casa, Marcelo. Eu desocupei. Silêncio do outro lado. Daqueles silêncios pesados, carregados. Como assim você desocupou? Eu pedi para você sair da casa, não para esvaziar a casa. Você não foi claro, filho. Você disse, desocupa a casa. Eu interpretei que era para tirar tudo. E foi o que eu fiz. Pai, você tá de sacanagem. Para de fazer gracinha. Onde estão as coisas? Onde você guardou tudo? Tá tudo guardado. No lugar seguro. Na garagem. Então vai lá e coloca tudo de volta. Agora. Eu respirei fundo. Senti uma dor no peito. Mas não era dor física. Era dor de alma. Dor de saber que meu filho não estava nem um pouco preocupado comigo. Só com o vexame dele. Só com a opinião da família da noiva. Não vou não, Marcelo. Como assim não vai? Eu não vou voltar lá. A casa é minha. Eu construí ela. E você me tirou de lá como se eu fosse um cachorro. Como se eu não valesse nada. Então agora você se vira com o que tem. 4 paredes e um teto. É mais do que muita gente tem. Pai, você tá louco. Você perdeu a cabeça. Eu vou. Eu desliguei. Simplesmente desliguei o telefone na cara dele. E desliguei o celular também. Não queria ouvir mais nada. Não queria mais gritos. Não queria mais desrespeito. Eu tinha feito o que tinha que fazer. E agora, era hora de deixar ele sentir na pele o que é ser tratado como se não valesse nada. Fiquei ali, sentado no sofá, com o celular desligado na mão, sentindo uma mistura estranha de sentimentos. Parte de mim se sentia mal. Afinal, ele era meu filho, meu único filho, e eu acabei de humilhar ele na frente da família da noiva. Mas outra parte de mim, a parte que tinha sido pisada, desrespeitada, humilhada, essa parte se sentia aliviada. Finalmente eu tinha reagido. Finalmente eu tinha mostrado que eu não era capacho. O resto da tarde passou devagar. Eu liguei a televisão, mas não conseguia prestar atenção. Fiz comida, mas não tinha fome. Fiquei andando pela casa, inquieto, pensando no que tinha acontecido. Pensando no Marcelo lá em Caldas, tendo que explicar para a família da noiva por que a casa estava vazia. Tendo que lidar com a vergonha, com o constrangimento. Será que ele ia entender? Será que finalmente ia cair a ficha de que ele tinha passado dos limites? Ou será que ia só me odiar mais?
Quando a noite caiu, eu liguei o celular de novo. Tinha 17 chamadas perdidas do Marcelo e várias mensagens. Abri as mensagens, uma por uma. A primeira: pai, liga pra mim. A segunda: pai, para com isso. A gente precisa conversar. A terceira: pai, eu tô falando sério. Liga aqui. A quarta: você é um egoísta. Um velho egoísta. Você me humilhou na frente de todo mundo. A quinta: eu nunca vou te perdoar por isso. Li todas, até a última. E em nenhuma delas ele pediu desculpa. Em nenhuma delas ele reconheceu que tinha me tratado mal. Em nenhuma delas ele demonstrou qualquer tipo de arrependimento. Só raiva. Só orgulho ferido. Só preocupação com ele mesmo. Respirei fundo e escrevi uma única mensagem de volta. Quando você quiser conversar de verdade, como pai e filho, eu tô aqui. Mas enquanto você só pensar em você mesmo, a casa fica do jeito que tá. Enviei. Desliguei o celular de novo e fui deitar. Dessa vez eu consegui dormir. Não foi um sono tranquilo, mas foi um sono. E quando acordei no dia seguinte, dia 28, eu senti algo diferente. Não era paz, não era felicidade, mas era uma certeza. A certeza de que eu tinha feito o que era certo. A certeza de que eu não ia mais deixar ninguém, nem mesmo meu próprio filho, me tratar como se eu não valesse nada. E o que ia acontecer agora? Bem, isso só o tempo ia dizer. Os dias seguintes foram estranhos. Eu acordava, tomava café, assistia televisão, fazia as coisas da casa, mas tudo parecia meio vazio, meio sem sentido. O celular ficava ali na mesa da cozinha, em silêncio. Nenhuma ligação do Marcelo, nenhuma mensagem, nada. Era como se ele tivesse simplesmente me apagado da vida dele. E eu não sabia se isso me aliviava ou me doía mais ainda. A virada do ano chegou, dia 31 de dezembro. Eu fiquei em casa sozinho. Nem pensei em sair, em ir para algum lugar. Fiz uma janta simples, arroz, feijão, um bife. Sentei na varanda e fiquei olhando os fogos que explodiam no céu. A cidade inteira em festa. Gente gritando feliz ano novo, abraçando, brindando. E eu ali, sozinho, pensando na Lourdes. Pensando em como tudo seria diferente se ela ainda estivesse aqui. Ela sempre soube lidar com o Marcelo melhor do que eu. Ela tinha jeito, tinha paciência, sabia conversar. Quando deu meia-noite, eu nem levantei. Só fiquei sentado ali, ouvindo o barulho dos fogos, das buzinas, da alegria dos outros. E pensei: mais um ano, Toninho. Mais um ano sozinho. Senti uma vontade enorme de ligar para o Marcelo, de desejar feliz ano novo, de tentar fazer as pazes. Mas aí eu lembrei das mensagens dele, do jeito que ele falou comigo, e a vontade passou. No dia seguinte, 1º de janeiro, eu acordei com o celular tocando. Olhei e vi que era um número desconhecido. Atendi meio sem jeito. Alô? Seu Antônio? Era uma voz de mulher, jovem, educada. Sim, sou eu. Aqui é a Jéssica, a noiva do Marcelo. Eu fiquei em silêncio por uns segundos, processando. A noiva dele. A menina por causa de quem tudo isso tinha acontecido. Ou melhor, não por causa dela, mas por causa da família dela. Oi, Jéssica, eu disse, tentando manter a voz neutra. Seu Antônio, eu queria falar com o senhor. Sobre o que aconteceu. O Marcelo sabe que você tá me ligando? Ela hesitou. Não, ele não sabe. Ele tá muito nervoso ainda, muito chateado, mas eu precisava falar com o senhor. Pode falar. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Seu Antônio, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. Eu sei que o Marcelo falou com o senhor de um jeito que não devia, e eu sei que o que ele pediu foi errado. Eu tentei falar com ele, tentei dizer que não precisava tirar o senhor da casa, que a gente podia se hospedar num hotel, mas ele insistiu. Disse que queria impressionar minha família, que queria mostrar que a gente tinha estrutura. Eu continuei em silêncio, deixando ela falar. Quando a gente chegou lá e viu a casa vazia, eu entendi. Entendi o recado. E o senhor tem razão. O Marcelo passou dos limites. Ele tratou o senhor muito mal. E sua família? Perguntei. O que eles acharam? Ela deu uma risadinha sem graça. Minha mãe ficou chocada. Meu pai ficou constrangido. Mas sabe de uma coisa, seu Antônio? Depois que a poeira baixou, depois que o Marcelo parou de gritar e a gente conseguiu conversar,
Meu pai disse uma coisa. Ele disse: esse homem tem dignidade. Ele não deixou o filho pisar nele. E eu concordo. O senhor fez o que era certo. Senti um nó na garganta. Não esperava ouvir aquilo. Não esperava que alguém, principalmente da família dela, fosse entender. O Marcelo não pensa assim, eu disse. Eu sei, e por isso eu tô ligando. Seu Antônio, o Marcelo é orgulhoso, muito orgulhoso. Ele não vai admitir que errou. Pelo menos não agora. Mas lá no fundo, eu sei que ele sabe. Eu conheço ele. E eu sei que isso tá comendo ele por dentro. Então por que ele não liga? Por que ele não manda uma mensagem, pelo menos? Porque ele tem medo. Medo de admitir que errou. Medo de parecer fraco. Mas eu queria que o senhor soubesse que eu vou tentar fazer ele enxergar. Vou tentar conversar com ele. Porque família é importante. E eu não quero que a gente comece nossa vida juntos com ele, brigado com o próprio pai. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Obrigado, Jéssica. Foi tudo o que consegui falar. De nada, seu Antônio. E feliz ano novo. Espero que esse ano seja melhor para o senhor. E pra gente também. Ela desligou. E eu fiquei ali, olhando para o telefone, sentindo uma coisa que eu não sentia faz tempo. Esperança. Talvez. Uma pequena esperança de que as coisas pudessem se resolver. De que meu filho pudesse acordar e perceber o que tinha feito. Os dias foram passando. Dia 2 de janeiro. Dia 3. O Marcelo devia ter voltado de Caldas já. Devia estar de volta no apartamento dele em Goiânia, retomando a rotina. Mas nenhuma notícia. Nenhum contato. Eu voltei para minha rotina também. Acordar cedo, fazer café, assistir jornal, fazer mercado, cuidar da casa. Mas tudo parecia mais pesado agora. Porque antes, mesmo com a distância, eu ainda tinha meu filho. Ainda tinha alguém. Agora eu não sabia mais o que eu tinha. No dia 5 de janeiro, eu decidi fazer uma coisa. Peguei a caminhonete e fui até Caldas Novas. Não sabia bem por que eu estava indo. Talvez para ver a casa, talvez para pensar, talvez para sentir a presença da Lourdes de novo. Cheguei lá de manhã cedo. Abri o portão e entrei. A casa estava do jeito que eu deixei. Vazia. A piscina seca. O jardim meio abandonado. Fui até a garagem e olhei para as caixas empilhadas. Todas as coisas que eu tinha tirado. Todas as memórias guardadas ali. Sentei no chão da sala, encostado na parede, e fiquei olhando para o vazio. E pela primeira vez desde que tudo isso tinha acontecido, eu chorei. Chorei pela Lourdes. Chorei pelo Marcelo. Chorei por mim. Chorei pela família que a gente era e que não era mais. Quanto tempo eu fiquei ali, eu não sei. Mas quando levantei, o sol já estava alto. Fui até a garagem, abri uma das caixas e peguei a foto da Lourdes. Olhei para ela, para o sorriso dela e falei baixinho. Lourdes, eu não sei se eu fiz certo. Não sei se eu fui longe demais. Mas eu não podia deixar ele me tratar daquele jeito. Eu não podia. Guardei a foto de novo, fechei a caixa, tranquei a casa e voltei para Goiânia. A viagem de volta foi silenciosa. Eu ia pensando em tudo, repassando cada decisão, cada palavra, cada momento. E no final, eu cheguei na mesma conclusão. Eu tinha feito o que era certo. Doía, mas era certo. Quando cheguei em casa, já era de noite. Estacionei a caminhonete, entrei, liguei a luz da sala e vi o celular piscando em cima da mesa. Uma mensagem nova. Peguei o celular, abri a mensagem e vi que era do Marcelo. Meu coração disparou. Abri a mensagem e li. Pai, a gente precisa conversar. Amanhã, 3 da tarde, na minha casa. Eu te espero. Não tinha por favor. Não tinha desculpa. Não tinha nada além da ordem. De novo. Mas pelo menos era alguma coisa. Era um sinal de que ele queria falar. E eu queria falar também. Queria olhar nos olhos dele e dizer tudo o que eu estava sentindo. Tudo o que eu tinha guardado durante tanto tempo. Respondi, tá bom, eu vou. Desliguei o celular e fui deitar. Amanhã ia ser um dia difícil. Um dia de verdades. Um dia de acerto de contas. E eu não sabia como ia terminar. Mas eu sabia uma coisa. Eu não ia recuar. Não ia me desculpar por ter me respeitado. Não ia abaixar a cabeça. Porque uma coisa eu aprendi nesses últimos dias. Respeito a gente não pede. A gente conquista. E se preciso, a gente exige. Acordei cedo no dia 6 de janeiro.
Nem precisou de despertador. A ansiedade me acordou sozinha. Tomei banho, fiz café, mas não consegui comer nada. O estômago estava embrulhado. 3 horas da tarde parecia tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Eu não sabia o que esperar daquela conversa. Não sabia se o Marcelo ia gritar de novo, se ia me xingar, se ia finalmente entender, ou se ia simplesmente me dar um ultimato. Passei a manhã tentando me distrair. Arrumei a casa, lavei roupa, assisti televisão sem prestar atenção. O relógio parecia andar devagar de propósito. 12:00, 1 hora, 2 horas. Finalmente 2:30, eu vesti uma camisa limpa, peguei a chave da caminhonete e saí. O apartamento do Marcelo ficava num prédio moderno, num bairro bom de Goiânia. Ele tinha comprado aquele lugar fazia uns 3 anos, com o dinheiro que juntou trabalhando na área de TI. Eu tinha ajudado com uma parte da entrada, claro. Na época ele até me agradeceu. Até disse que um dia ia me devolver. Nunca devolveu. E eu nunca cobrei. Porque é assim que pai faz, né? A gente dá e não espera nada de volta. Ou pelo menos era assim que eu achava que funcionava. Estacionei na frente do prédio e olhei para o relógio. 2:55. Respirei fundo, saí da caminhonete e entrei. O porteiro me reconheceu, acenou com a cabeça e liberou a entrada. Subi de elevador até o 8º andar. Quando a porta se abriu, meu coração estava disparado. Caminhei pelo corredor até a porta do apartamento dele. Parei na frente. Olhei para o número 804 e toquei a campainha. Ouvi passos do outro lado. A porta se abriu. E lá estava ele, Marcelo, meu filho. Ele estava com uma cara cansada, meio abatida. Barba por fazer. Cabelo despenteado. Não era o Marcelo arrumadinho de sempre, o que se preocupava com aparência, com roupa de marca, com impressionar os outros. "Oi, pai", ele disse. A voz saiu baixa, sem agressividade, mas também sem calor. "Oi, filho." Ele abriu espaço e eu entrei. O apartamento estava arrumado, como sempre. Decoração moderna, móveis bonitos, televisão grande. Tudo muito diferente da casa simples onde ele cresceu. Onde eu e a Lourdes criamos ele com o que a gente tinha. "Senta", ele disse apontando para o sofá. Eu sentei. Ele sentou na poltrona em frente. Ficamos ali, nos olhando por uns segundos, em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. "Quer um café? Água?" Ele perguntou. "Não, obrigado. Já tomei antes de vir." Ele assentiu com a cabeça. Outro silêncio. Eu esperei. Não ia ser eu a começar. Ele que tinha me chamado. Ele que tinha dito que precisava conversar. Finalmente ele suspirou e falou. "Pai, eu não entendo. Por que você fez aquilo?" "Aquilo o quê?" perguntei, mantendo a voz calma. "Esvaziar a casa, secar a piscina, me fazer passar vergonha na frente da família da Jéssica." Eu o olhei nos olhos. "Vergonha? Foi vergonha que você sentiu?" "Claro que foi." O pai da Jéssica olhou para mim como se eu fosse um mentiroso. A mãe dela ficou o tempo todo com aquela cara de nojo. E a Jéssica? A Jéssica teve que ficar me defendendo, dizendo que devia ter acontecido algum mal-entendido. "E você acha que foi mal-entendido?" perguntei. Ele desviou o olhar. "Eu sei que você ficou chateado com o jeito que eu pedi. Mas não precisava fazer aquilo, pai. Não precisava exagerar." Exagerar? Senti a raiva começar a subir, mas respirei fundo. Não ia gritar. Não ia perder a compostura. "Marcelo, você me ligou na véspera do Natal e me deu uma ordem. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Desocupa a casa. Como se eu fosse um empregado seu. Como se aquela casa não fosse minha. Como se eu não tivesse construído ela com minhas próprias mãos." "Pai, eu não quis dizer daquele jeito." "Então como você quis dizer?" Cortei. "Como é que você pede para o próprio pai sair da casa dele para dar lugar para gente que você mal conhece? Como é que você nem pergunta se eu tenho planos? Se eu tô bem? Se eu preciso de alguma coisa? Você simplesmente decidiu que eu tinha que sair e ponto final." Ele passou a mão no rosto, visivelmente incomodado. "Pai, eu estava nervoso, estava pressionado. A Jéssica tinha contado para a família dela sobre a casa. Eles ficaram empolgados e eu queria impressionar. Queria mostrar que eu tenho uma estrutura boa. Estrutura que eu construí." Falei, elevando um pouco a voz. "Não foi você que ergueu aquela casa, Marcelo. Fui eu. Cada tijolo, cada parede, cada azulejo,
Eu que carreguei material. Eu que passei finais de semana inteiros lá, trabalhando, suando, enquanto você estava aqui na cidade, na sua vida, sem nem aparecer para visitar. Eu sei disso, pai. Sabe? Sabe mesmo? Porque pelo jeito que você falou comigo, não pareceu que você sabe. Pareceu que para você aquela casa é só um imóvel, só um lugar para usar quando convém. Mas para mim, Marcelo, aquela casa é mais que isso. É memória, é história. É o lugar onde sua mãe e eu fomos felizes, onde a gente sonhou, onde a gente construiu alguma coisa de valor. Ele ficou em silêncio. Vi os olhos dele ficarem vermelhos, mas ele não chorou, só desviou o olhar. Quando sua mãe morreu, continuei, aquela casa virou meu refúgio, o único lugar onde eu ainda sinto ela perto, onde eu posso sentar na varanda e lembrar de quando a gente tomava café juntos, olhando o sol nascer. E você me tirou de lá, me expulsou, para impressionar gente que você mal conhece. Eu não te expulsei, expulsou sim. E sabe o que doeu mais? Não foi nem o pedido, foi o jeito. Foi você me tratar como se eu não importasse, como se meus sentimentos não valessem nada, como se eu fosse só um obstáculo no caminho da sua felicidade. Marcelo levantou da poltrona e foi até a janela. Ficou de costas para mim, olhando para a rua lá embaixo. Eu vi os ombros dele tremerem um pouco. Será que ele estava finalmente entendendo? Será que estava finalmente caindo a ficha? Pai, ele disse, a voz embargada. Eu não pensei daquele jeito. Eu não quis te magoar. Mas magoou, e muito. Ele se virou para mim. Os olhos dele estavam marejados agora. Eu sei que eu fui grosso, que eu tratei você mal. Mas eu estava desesperado, pai. Eu queria tanto que desse certo. Queria tanto que a família da Jéssica gostasse de mim, me aceitasse. E eu achei que usando a casa, mostrando que eu tenho patrimônio, eles iam me ver diferente. E você achou que para isso valia a pena me desrespeitar? Ele abaixou a cabeça. Não respondeu. Eu levantei do sofá. Marcelo, eu passei a vida inteira me matando de trabalhar para te dar o que eu nunca tive. Para você estudar, ter roupa boa, ter oportunidade. Eu fiz tudo por você. E no final, o que eu recebo? Um filho que me trata como se eu fosse um peso, como se eu fosse um problema. Não é assim, pai. É sim. E você sabe que é. Quando foi a última vez que você me ligou só para perguntar como eu tô? Quando foi a última vez que você veio aqui em casa, sentou comigo, conversou de verdade? Você só aparece quando precisa de alguma coisa. Quando quer a chave da casa de Caldas. Quando quer que eu assine algum papel. Quando quer dinheiro emprestado. Eu nunca pedi dinheiro emprestado. Pediu sim, faz 2 anos, 5.000 reais. Disse que era para trocar o carro. Eu dei, e você nunca devolveu. Mas não é nem sobre o dinheiro. É sobre respeito. É sobre consideração. É sobre você lembrar que eu existo. Marcelo voltou a se sentar. Colocou as mãos no rosto. E finalmente, ele chorou. Chorou que nem um menino. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu filho de verdade. Não o adulto metido, cheio de si, mas o menino que eu criei, o menino que eu amava. Pai, me desculpa, ele disse entre soluços. Me desculpa por tudo. Você tem razão. Eu fui um filho horrível. Eu te tratei mal e você não merecia. Senti minha própria garganta apertar, mas não deixei as lágrimas caírem. Ainda não. Eu não quero suas desculpas só porque você está se sentindo culpado agora, Marcelo. Eu quero que você mude. Quero que você me trate como pai, com respeito, com consideração. Porque se for para continuar do jeito que tá, eu prefiro ficar sozinho. Ele levantou o rosto, olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu vou mudar, pai. Eu juro. Eu vou ser um filho melhor. Eu assenti com a cabeça. Tomara, porque eu não tenho mais idade para ficar sofrendo por causa de filho ingrato. Ficamos ali, em silêncio de novo. Mas dessa vez era um silêncio diferente, mais leve, como se alguma coisa tivesse finalmente sido dita, finalmente sido ouvida. Marcelo se levantou da poltrona e foi até a cozinha. Ouvi ele mexendo em alguma coisa lá, abrindo armário, pegando copo. Voltou com 2 copos de água. Me entregou um e sentou de novo. Bebemos em silêncio. Ele ainda estava com os olhos vermelhos, ainda estava visivelmente abalado. E eu estava cansado. Cansado de tanta coisa guardada, cansado de tanto peso nas costas. Pai, ele disse depois de um tempo, o que você quer que eu faça? Olhei para ele. Como assim?
Para consertar isso. Para mostrar que eu tô falando sério. O que você quer que eu faça? Pensei por uns segundos. Não era sobre fazer alguma coisa grandiosa. Não era sobre gesto. Era sobre atitude. Era sobre mudança de verdade. Quero que você me respeite. Quero que você lembre que eu existo. Quero que você me ligue de vez em quando. Não só quando precisa de alguma coisa. Quero que você venha me visitar, que sente comigo, que converse. Quero ser tratado como pai, não como um recurso que você usa quando convém. Ele assentiu devagar, absorvendo cada palavra. E sobre a casa? Ele perguntou. Você vai colocar as coisas de volta? Respirei fundo. Vou, mas não por você, por mim. Porque aquela casa é minha. É o meu refúgio. E eu não vou deixar ela abandonada por causa de orgulho. Mas tem uma condição. Qual? Você não entra mais lá sem me pedir antes. E quando pedir, vai ser com respeito. Vai ser me explicando o motivo, me perguntando se eu tô usando, se eu tô precisando. E se eu disser não, você aceita, sem reclamar, sem me fazer sentir culpado. Ele abaixou a cabeça. Entendi. E outra coisa, continuei. Você vai comigo na próxima vez que eu for lá. Você vai me ajudar a colocar as coisas de volta. Vai carregar caixa comigo. Vai montar móvel comigo. Porque você precisa lembrar o que é trabalho, o que é esforço, o que é construir alguma coisa com as próprias mãos. Vi ele engolir seco. Sabia que ele não estava acostumado com isso. O Marcelo sempre foi mais do trabalho de escritório, de computador, de ar-condicionado. Nunca gostou de sujar as mãos. Mas era exatamente por isso que eu estava pedindo. Ele precisava entender, precisava sentir. Tá bom, ele disse. Quando a gente vai? Sábado que vem, dia 11. Você me busca aqui às 7 da manhã. Ele fez uma careta. 7 da manhã no sábado era cedo para ele. Eu sabia, mas não falou nada. Só concordou. E tem mais uma coisa, eu disse. Eu quero conhecer a Jéssica direito. Quero sentar com ela, conversar, saber quem é a menina que vai se casar com meu filho. Porque até agora eu só ouvi falar dela. Nunca sentei para realmente conhecer. Ela quer conhecer você também, ele disse. Na verdade, foi ela quem me convenceu a te chamar para conversar hoje. É mesmo? É. Ela disse que eu estava sendo injusto com você, que eu estava tratando você mal. E ela estava certa. Senti uma pontinha de esperança. Talvez essa menina fosse boa para o Marcelo. Talvez ela conseguisse trazer de volta o filho que eu conheci um dia. Então marca um almoço. Qualquer dia dessa semana. Aqui em Goiânia mesmo. Num lugar simples, nada chique. Só a gente 3. Pode ser quarta-feira? Pode. Ficamos mais um tempo conversando. Não foi uma conversa fácil, mas foi necessária. Ele me contou sobre o trabalho, sobre os planos com a Jéssica, sobre o casamento que estavam planejando para o meio do ano. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava conversando com meu filho de verdade, não com um estranho que dividia meu sobrenome. Quando saí de lá já era quase 6 da tarde. Entrei na caminhonete e fiquei sentado por uns minutos, só processando tudo o que tinha acontecido. Será que ia dar certo? Será que ele ia mesmo mudar? Ou será que daqui uns meses a gente ia estar na mesma? Eu não sabia. Só o tempo ia dizer. Liguei a caminhonete e fui embora. No caminho de volta para casa, passei por uma padaria que eu gostava. Parei, comprei um pão francês quentinho e um pedaço de bolo de fubá. Quando cheguei em casa, fiz um café e sentei na varanda. Comi o pão com manteiga, devagar, saboreando. E pela primeira vez em semanas, eu me senti um pouco mais leve. Os dias seguintes foram estranhos, mas numa boa. Marcelo começou a mandar mensagem. Não era todo dia, mas era alguma coisa. Bom dia, pai. Como você tá? Viu o jogo ontem? Coisas simples, mas que significavam muito, porque mostravam que ele estava tentando, que ele estava se esforçando. Na quarta-feira, eu fui no almoço com ele e a Jéssica. Marcamos num restaurante por quilo perto do centro. Lugar simples, comida boa. Quando cheguei, eles já estavam lá, sentados numa mesa perto da janela. A Jéssica se levantou quando me viu e veio me cumprimentar com um abraço. Seu Antônio, que bom te conhecer pessoalmente, ela disse sorrindo. Ela era bonita, simpática. Tinha um jeito educado, mas ao mesmo tempo descontraído. Gostei dela na hora. O prazer é meu, Jéssica. Sentamos e começamos a conversar. Ela me perguntou sobre minha vida, sobre o tempo de caminhoneiro, sobre a casa em Caldas. Fez perguntas de verdade, com interesse genuíno.
E eu percebi que ela não era metida como eu tinha imaginado. Ela era gente boa, simples, apesar de vir de família com dinheiro. Seu Antônio, ela disse em um momento. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. Eu sei que foi tudo culpa do Marcelo, mas de certa forma eu também fui responsável. Porque eu deixei meus pais criarem expectativas sobre a casa, sobre o Réveillon, e acabei pressionando o Marcelo sem querer. Você não tem culpa, menina. A culpa foi do Marcelo mesmo, eu disse, olhando para o meu filho. Ele abaixou a cabeça, mas dessa vez não foi de raiva. Foi de vergonha, de reconhecimento. Mesmo assim, eu queria que o senhor soubesse que eu entendo o que o senhor fez. E eu acho que o senhor estava certo. Pai merece respeito. E o Marcelo esqueceu disso. Olhei para ela com carinho. Você é uma menina inteligente e tem bom coração. Meu filho tem sorte de ter você. Ela sorriu. Marcelo pegou na mão dela em cima da mesa. E naquele momento, eu vi alguma coisa que me trouxe esperança. Vi que talvez, só talvez, as coisas pudessem realmente melhorar. O almoço foi bom. A gente conversou, riu, contei histórias antigas do Marcelo pequeno que ele fez questão de dizer que eram mentira, mas que a Jéssica adorou. E quando saí de lá, eu sentia que tinha ganhado não só meu filho de volta, mas talvez uma nora também. Sábado chegou rápido. 7 da manhã em ponto, o Marcelo tocou a campainha. Abri a porta e lá estava ele, com roupa velha, boné, tênis gasto, pronto para trabalhar. Bom dia, pai. Bom dia, filho. Vamos? Entramos na caminhonete e seguimos para Caldas. A viagem foi tranquila. A gente conversou sobre bobagem, sobre futebol, sobre o tempo. E pela primeira vez em anos, eu senti que estava viajando com meu filho de verdade. Não com um estranho, com meu filho. Quando chegamos em Caldas, abrimos a casa e começamos a trabalhar. Desempacotamos as caixas da garagem. Carregamos móvel. Montamos cama. Colocamos cortina. Penduramos quadro. O Marcelo suou. Reclamou das costas. Reclamou do calor. Mas não parou. Trabalhou comigo o dia inteiro. E no final da tarde, quando terminamos, a casa estava de volta ao que era. Cheia, viva, com alma de novo. Sentamos na varanda, cansados, suados, mas satisfeitos. Olhamos para a piscina ainda vazia e eu disse, semana que vem eu encho ela de novo. Deixa eu te ajudar, ele disse. Olhei para ele surpreso. Sério? Sério. Eu quero voltar aqui. Quero passar mais tempo com você. Quero aproveitar essa casa. Do jeito certo dessa vez. Senti os olhos marejarem, mas segurei. Só coloquei a mão no ombro dele e apertei. Tá bom, filho. Vamos encher a piscina juntos. Outras vezes era para contar alguma coisa do trabalho ou para me mostrar alguma foto que ele tinha achado no celular. Fotos antigas, da época que ele era criança, da época que a Lourdes ainda estava viva. E a gente ficava ali no telefone, lembrando, rindo, às vezes até chorando um pouco. No final de janeiro ele me ligou num sábado de manhã. Pai, eu estava pensando, a gente não enche a piscina hoje? Hoje? Perguntei, surpreso. Tá fazendo um calor danado. Eu tô de folga. A Jéssica também. A gente podia descer para Caldas, encher a piscina, fazer um churrasco. O que você acha? Senti uma alegria que fazia tempo que eu não sentia. Acho ótimo. Que horas vocês passam aqui? Daqui meia hora? Combinado. Desliguei o telefone e fui me arrumar. Coloquei uma roupa leve, peguei um boné, separei umas coisas para levar. Quando o Marcelo chegou com a Jéssica, eu já estava pronto. Entramos no carro dele e seguimos viagem. A Jéssica ia conversando animada no banco da frente, perguntando sobre Caldas, sobre as águas quentes, sobre os lugares legais para conhecer. E eu ia respondendo, feliz de ter companhia, feliz de não estar sozinho. Chegamos lá por volta das 10 da manhã. O dia estava lindo, sol forte, céu azul. A gente entrou na casa e eu mostrei tudo para Jéssica. Ela adorou. Elogiou cada detalhe, perguntou sobre cada coisa. Quis saber como tinha sido construir, quanto tempo tinha levado. E eu contei. Contei com orgulho, porque aquela casa era minha obra, minha conquista. Seu Antônio, o senhor é incrível, ela disse. Construir uma casa inteira sozinho? Isso é coisa de herói. Ah, não foi bem sozinho, eu disse, meio sem graça. A Lourdes me ajudava. Ela que escolheu as cores, os azulejos, as plantas do jardim. Ela que deu vida aqui. Jéssica sorriu com carinho.
Ela devia ser uma mulher muito especial. Era. Muito. O Marcelo, que estava ouvindo a conversa, se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Não disse nada. Só ficou ali, num gesto simples, mas que significava muito. E eu soube que ele estava lembrando da mãe dele, que ele estava sentindo a falta dela também. Bom, eu disse, quebrando o momento emotivo antes que a gente começasse a chorar ali mesmo. Vamos encher essa piscina? Passamos a manhã toda nisso. Ligamos a mangueira, ajustamos a pressão, ficamos esperando a água subir. Enquanto isso, o Marcelo preparou a churrasqueira. Jéssica fez uma salada. Eu arrumei a mesa na varanda. E quando a piscina estava cheia, limpinha, brilhando no sol, a gente se olhou e sorriu. Agora sim, eu disse. Agora a casa voltou a ser casa. Almoçamos juntos. Carne na brasa, arroz, farofa, salada. Tudo simples, mas tudo gostoso. A gente conversou, riu, brincou. A Jéssica contou histórias engraçadas da família dela. O Marcelo contou sobre um projeto novo no trabalho. E eu só escutava. Feliz de estar ali, de fazer parte daquele momento. Depois do almoço, a gente pulou na piscina. A água estava geladinha, gostosa. O Marcelo ficou brincando de afundar a Jéssica. Ela gritava, ria, fingia que estava brava. E eu fiquei ali, boiando de costas, olhando para o céu, sentindo uma paz que fazia tempo que eu não sentia. Uma paz de família, de pertencimento, de amor. No fim da tarde, quando o sol começou a se pôr, a gente saiu da piscina e sentou na varanda. Ficamos ali, só curtindo o silêncio, o barulho dos pássaros, a brisa fresca que começava a soprar. Pai, o Marcelo disse de repente, eu queria te fazer um pedido. Fala, filho. Eu e a Jéssica estamos pensando em casar em junho. E a gente queria fazer a festa aqui, na casa. Se você deixar, claro. Olhei para ele, surpreso. Aqui? É. A gente não quer nada muito grande. Só família próxima. Uns amigos. A gente ia montar uma tenda ali no jardim, contratar um buffet simples, decorar com aquelas luzinhas, ia ficar lindo. E para mim ia ser especial casar no lugar que você construiu, no lugar que tem a história da nossa família. Senti a garganta apertar. E a família da Jéssica? Eles vão querer casar num lugar simples assim? Jéssica se pronunciou. Seu Antônio, meus pais já conhecem a casa. Eu trouxe eles aqui semana passada, quando o senhor estava em Goiânia. Mostrei tudo, contei a história. E eles adoraram. Meu pai disse que é muito mais bonito casar num lugar que tem significado do que num buffet caro e sem alma. Eu não sabia o que dizer. Só conseguia sentir. Sentir uma emoção tão grande que nem cabia no peito. Claro que eu deixo, eu disse, a voz embargada. Vai ser uma honra ter o casamento de vocês aqui. O Marcelo se levantou e veio me abraçar. Um abraço apertado, daqueles que a gente sente que é de verdade. E eu abracei ele de volta. Meu filho, meu menino, que tinha se perdido por um tempo, mas que agora estava voltando. Quando eles foram embora no final da noite, eu fiquei na casa. Decidi dormir lá. Fazia tempo que eu não dormia em Caldas. Depois de tudo que tinha acontecido, eu meio que tinha evitado. Mas agora eu queria estar ali. Queria sentir a casa cheia de vida de novo, cheia de promessa de futuro. Deitei na cama e olhei para o teto. Pensei na Lourdes. Pensei em como ela estaria feliz sabendo que o Marcelo ia casar, que ele tinha encontrado uma menina boa e que ele tinha voltado a ser o filho que ela criou. Lourdes, eu falei baixinho no escuro. A gente conseguiu. Nosso menino voltou para casa. Os meses seguintes foram de preparação. O Marcelo vinha toda semana me visitar. Às vezes trazia a Jéssica. Outras vezes vinha sozinho. A gente conversava, planejava o casamento, cuidava do jardim, pintava a casa. Ele começou a se interessar pelas histórias que eu contava da época de caminhoneiro. Pedia para eu contar de novo, fazia perguntas, queria saber dos lugares que eu conheci, das estradas que eu rodei. E eu contava tudo. E a cada história eu sentia que a gente estava se reconectando, que a distância que tinha se criado entre nós estava diminuindo, que a gente estava virando pai e filho de novo. Teve uma tarde, em março, que ele chegou na casa de Caldas e me encontrou mexendo no jardim. Ele parou, ficou me olhando por uns segundos e disse: Pai, eu queria te pedir perdão, de novo, de coração mesmo. Eu parei de cavar e olhei para ele. Filho, você já pediu? Já está perdoado. Eu sei, mas eu preciso falar. Eu fui um idiota.
Fui egoísta. Fui um filho ruim. E você não merecia. Você sempre foi o melhor pai do mundo. Sempre se sacrificou por mim. E eu esqueci disso. Esqueci de te valorizar. Esqueci de te amar do jeito que você merece. Larguei a pá, fui até ele e coloquei as mãos nos ombros dele. Marcelo, eu te amo. Sempre amei. E sempre vou amar. Você errou? Errou. Mas você reconheceu. Você mudou. E é isso que importa. A gente não é perfeito, filho. A gente erra, machuca, decepciona. Mas o que define a gente não é o erro. É o que a gente faz depois. Ele me abraçou. E ficamos ali, abraçados no meio do jardim, 2 homens, pai e filho, reconstruindo o que tinha sido quebrado. Maio chegou. Faltava 1 mês para o casamento. A casa já estava quase pronta. A gente tinha reformado a fachada, pintado as grades, podado as árvores, deixado tudo impecável. A Jéssica tinha contratado um decorador que veio medir tudo, tirar foto, planejar a montagem. E cada dia que passava, eu ficava mais animado, mais feliz. Num domingo à tarde, eu estava na varanda quando o Marcelo chegou, sozinho. Ele sentou do meu lado e ficou em silêncio por uns minutos. Pai, eu queria te pedir uma coisa. Pode pedir. Eu queria que você fosse meu padrinho, padrinho de casamento. Olhei para ele sem entender direito. Mas filho, padrinho de casamento não é o pai, é outra pessoa. Eu sei, mas eu quero que seja você. Você e a Jéssica já conversamos sobre isso. Ela concorda. A gente quer que você seja nosso padrinho. Porque você não é só meu pai. Você é meu exemplo, meu herói. E eu quero que você esteja do meu lado no dia mais importante da minha vida. Dessa vez eu não segurei. As lágrimas desceram. E eu deixei. Porque eram lágrimas boas. Lágrimas de felicidade, de orgulho, de amor. Vai ser uma honra, filho. Uma honra. A ansiedade não deixou eu dormir direito a noite toda. Era o dia do casamento do meu filho. Ia ser aqui, na casa que eu construí. Na casa que tinha tanto significado para mim, para Lourdes, para nossa família. Me levantei, fiz café e fui para a varanda. O jardim estava impecável. As flores que eu tinha plantado nas últimas semanas estavam todas abertas, coloridas, cheirosas. A equipe de decoração tinha chegado na véspera e montado tudo. Uma tenda branca linda no quintal, mesas redondas com toalhas claras, cadeiras de madeira, luzinhas penduradas nas árvores. Tava parecendo um sonho que eu nunca pensei que fosse ver realizado. Às 7 da manhã, o movimento começou. Chegou o pessoal do buffet, o DJ, o fotógrafo, a equipe de som. Todo mundo correndo de um lado para o outro, organizando, ajustando, testando. E eu no meio de tudo aquilo, tentando não atrapalhar, mas querendo fazer parte, querendo ajudar. O Marcelo chegou às 9, junto com alguns amigos. Eles iam se arrumar aqui mesmo, num dos quartos. Ele me viu e veio correndo me abraçar. Bom dia, pai. Dormiu bem? Mal e porcamente, eu disse rindo. Ansiedade não deixou. Eu também mal dormi. Tô nervoso pra caramba. Nervoso por quê? Você escolheu uma menina maravilhosa, tá tudo certo. Ele sorriu. Um sorriso largo, verdadeiro. Eu tenho muita sorte. Amanhã passou voando. Às 11, a Jéssica chegou com as madrinhas e a família dela. Elas foram pro outro quarto se arrumar. Eu fiquei circulando pela casa, conversando com uns e outros, recebendo os convidados que começaram a chegar por volta do meio-dia. Teve um momento, lá pelo meio da tarde, que eu estava sozinho na cozinha pegando uma água, e a mãe da Jéssica entrou. Dona Regina. Uma mulher elegante, bem vestida, mas com um jeito simples no olhar. Seu Antônio, ela disse, eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Perguntei surpreso. Por ter aberto sua casa pra gente, por ter permitido que esse momento tão especial acontecesse aqui. Eu sei que essa casa tem muito significado para você. E o fato de você ter compartilhado ela com a gente, isso mostra o tamanho do seu coração. Senti um calor no peito. Dona Regina, a honra é minha. Ver meu filho feliz, ver ele construindo uma família com sua filha, isso é tudo que eu sempre quis. Ela sorriu e me deu um abraço. Um abraço sincero, caloroso. E naquele momento, eu soube que a Jéssica tinha vindo de uma família boa. Uma família de verdade. 3 da tarde, hora da cerimônia.
Os convidados se acomodaram nas cadeiras embaixo da tenda. Tinha umas 70 pessoas. Não era muita gente, mas era gente que importava. Família, amigos próximos, pessoas que realmente faziam diferença na vida do Marcelo e da Jéssica. Eu estava nervoso. Minha roupa estava apertando um pouco, a gravata incomodando, mas não importava. Eu estava feliz, mais feliz do que tinha estado em anos. O celebrante se posicionou na frente. A música começou a tocar, e o Marcelo entrou, caminhando devagar pelo corredor de flores que a decoração tinha montado. Ele estava lindo, de terno cinza, gravata azul marinho, cabelo penteado, barba feita. E quando ele olhou para mim, sentado ali na primeira fileira, ele sorriu. E eu sorri de volta, com os olhos já marejados. Logo depois, a música mudou. E a Jéssica entrou, de braço com o pai. O vestido dela era simples, mas lindo. Branco, com renda delicada, véu longo. Ela estava radiante. E quando ela passou por mim, ela me olhou e piscou. Um gesto pequeno, mas que significava tanto. A cerimônia foi linda. Breve, mas emocionante. Eles trocaram as alianças, fizeram os votos. O Marcelo chorou. A Jéssica chorou. E eu chorei também. Chorei de emoção, de orgulho, de saudade da Lourdes, que não estava ali para ver aquilo. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, todo mundo aplaudiu. E eu levantei, batendo palma com força, assobiando, fazendo barulho, porque aquele era meu filho. E aquele era o dia dele. Depois da cerimônia, começou a festa. Música, comida, bebida, dança. Os convidados se espalharam pela casa, pelo jardim, pela área da piscina. Todo mundo conversando, rindo, celebrando. E eu circulando, cumprimentando, recebendo abraços, ouvindo elogios sobre a casa, sobre o lugar, sobre como tudo tinha ficado lindo. No meio da festa, o Marcelo me chamou. Pai, vem cá, quero tirar umas fotos com você. Fomos até o jardim, onde o fotógrafo já estava esperando. Tiramos várias fotos. Eu e ele. Eu, ele e a Jéssica. Eu, ele, a Jéssica e os pais dela. Fotos que eu sabia que ia guardar pro resto da vida. Teve um momento que o fotógrafo pediu pra gente fazer uma pose mais séria. E o Marcelo, ao invés de fazer a pose, me olhou nos olhos e disse: Pai, obrigado. Por tudo. Por ter me criado. Por ter me dado educação. Por ter construído tudo isso. E por ter me perdoado quando eu não merecia. Eu segurei a mão dele e apertei. Filho, você sempre mereceu. Sempre. E eu sou grato por Deus ter me dado a oportunidade de ser seu pai. O fotógrafo capturou aquele momento. E eu sei que aquela foto de nós dois de mãos dadas, olhando um para o outro, ia ser a mais importante de todas. A noite foi caindo e a festa continuava. Teve o momento do bolo, do brinde, da valsa dos noivos. Teve discurso emocionado do pai da Jéssica. Teve discurso engraçado dos amigos do Marcelo. E teve um momento que ninguém estava esperando. O Marcelo pegou o microfone e pediu a atenção de todo mundo. Galera, eu queria falar uma coisa. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu tô casando com a mulher da minha vida. Mas também é um dia especial porque eu tô aqui, nessa casa, que tem tanto significado. Essa casa foi construída pelo meu pai, tijolo por tijolo, durante 15 anos, com o suor dele, com o sacrifício dele, com o amor dele. E eu passei muito tempo sem dar valor a isso. Passei muito tempo sem dar valor a ele. Senti meu coração acelerar. Para onde ele estava indo com aquilo? No final do ano passado, eu cometi um erro grave. Eu desrespeitei meu pai. Eu o tratei mal. Eu o coloquei para fora da própria casa dele. E ele me deu uma lição que eu nunca vou esquecer. Ele me mostrou que respeito a gente não pede, a gente conquista. E que eu tinha perdido o direito de ser tratado como filho porque eu não estava tratando ele como pai. A festa inteira estava em silêncio agora, todo mundo ouvindo. Eu queria pedir desculpas publicamente para ele. E queria agradecer. Porque se hoje eu estou aqui, feliz, casando, é por causa dele. Por causa de tudo que ele fez por mim. E eu prometo, pai, que daqui para frente eu vou ser o filho que você merece. Vou te respeitar, vou te honrar, vou te amar do jeito que você sempre me amou. Ele olhou para mim, com os olhos cheios de lágrima, e eu não consegui segurar. Levantei da cadeira, fui até ele e abracei. Abracei com força, com amor, com perdão completo. A festa inteira aplaudiu.
E naquele momento, eu soube que tudo tinha valido a pena. Toda a dor, toda a tristeza, todo o sofrimento. Porque no final, eu tinha meu filho de volta. Eu tinha minha família de volta. A festa foi até de madrugada. Quando os últimos convidados foram embora, eu, o Marcelo e a Jéssica ficamos na varanda, olhando as estrelas, cansados, mas felizes. Pai, o Marcelo disse, a gente vai passar a lua de mel em Maceió, 2 semanas. Mas quando a gente voltar, a gente quer vir passar um final de semana aqui com você. Só nós 3. Pra gente conversar, descansar, curtir. Vai ser ótimo, filho. Ótimo. Eles foram embora de madrugada. E eu fiquei ali, sozinho na casa, olhando em volta. Olhando para as cadeiras vazias, para os copos espalhados, para as luzinhas ainda acesas. E senti uma paz enorme, uma sensação de missão cumprida. Sentei na varanda e olhei para o céu. Lourdes, eu disse baixinho. Você viu? Nosso menino casou. E ele voltou pra gente. Ele voltou. Em julho, logo depois que eles voltaram da lua de mel, o Marcelo e a Jéssica vieram passar o final de semana comigo em Caldas, como tinham prometido. A gente fez churrasco, nadou na piscina, jogou conversa fora até tarde da noite. A Jéssica me ensinou a usar melhor o celular, me mostrou como mandar foto pelo WhatsApp, como fazer videochamada, e eu aprendi, porque agora eu queria estar conectado, queria fazer parte da vida deles. Num daqueles dias, a Jéssica estava na cozinha fazendo sobremesa e o Marcelo sentou do meu lado na varanda. Ficamos em silêncio por um tempo, só olhando para o jardim, ouvindo o canto dos pássaros. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. Como é que você aguentou, todos esses anos depois que a mãe morreu, sozinho? Como é que você não desistiu? Respirei fundo. Ninguém nunca tinha me perguntado aquilo. Não foi fácil, Marcelo. Teve dias que eu acordava e não queria levantar da cama. Tinha dias que eu olhava para as fotos dela e chorava que nem criança. Mas eu tinha uma coisa que me segurava. Sabe o quê? O quê? Você. Mesmo de longe, mesmo com a gente distante, eu sabia que você estava vivo. Estava trabalhando. Estava construindo sua vida. E isso me dava um propósito. Me fazia querer continuar. Porque eu era seu pai. E pai não desiste. Vi os olhos dele marejarem. Ele limpou rápido com as costas da mão. Eu fui um idiota de ter te deixado sozinho. Não pensa mais nisso. O que passou, passou. O que importa é o agora. E agora a gente tá junto de novo. Ele assentiu. E ficamos ali, em silêncio. Mas era um silêncio bom. Um silêncio de paz. De entendimento. Em agosto, eles me deram uma notícia. Estavam sentados comigo na sala do meu apartamento em Goiânia. Os 3 tomando café depois do almoço de domingo. Pai, o Marcelo disse com um sorriso meio nervoso. A gente tem uma coisa para te contar. Fala. A Jéssica segurou a mão dele e sorriu. A gente tá esperando um bebê. Eu parei com a xícara no ar. Não acreditei no que tinha ouvido. Como é? Você vai ser avô, pai. A gente descobriu semana passada. Tô de 2 meses. Coloquei a xícara em cima da mesa, devagar, porque minha mão estava tremendo. Levantei e abracei os 2. Abracei forte, com tudo que eu tinha. Porque aquilo era mais do que uma notícia. Era uma continuação. Era um recomeço. Era a vida dizendo que ainda tinha muita coisa boa pela frente. Meus filhos, eu disse, a voz embargada, vocês não sabem a alegria que vocês acabaram de me dar. Não sabem. A Jéssica estava chorando também. A gente queria que o senhor fosse o primeiro a saber, antes de todo mundo. Obrigado. Obrigado por me incluir, por me deixar fazer parte disso. Nos meses seguintes, eu virei parte ativa da gravidez da Jéssica. Ia com eles nos ultrassons. Ajudava a escolher coisas para o bebê. O Marcelo me mostrava as fotos de cada exame, me explicava o que o médico tinha falado, me contava cada detalhe, e eu absorvia tudo, porque ia ser meu neto, minha continuação. Em novembro, eles descobriram que era menino. E o Marcelo me ligou na mesma hora. Pai, é menino. Você vai ter um netinho. Senti meu coração explodir de felicidade. Como vocês vão chamar? Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse, com a voz baixa, Gabriel Antônio. Antônio? Repeti, sem acreditar. A gente quer colocar seu nome, para homenagear você, para ele carregar um pedaço do avô dele. Tive que sentar. As pernas ficaram bambas. Filho, eu não sei o que dizer.
Não precisa dizer nada, pai. Você merece. Depois daquela ligação, eu fiquei o dia inteiro andando pela casa, sorrindo sozinho, com o coração quentinho. Gabriel Antônio. Meu netinho ia carregar meu nome, ia carregar minha história. Dezembro chegou, e com ele, a lembrança de tudo que tinha acontecido um ano atrás. A ligação, a humilhação, a decisão de esvaziar a casa. Tudo aquilo parecia tão distante agora, como se fosse outra vida, outra realidade. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o Marcelo me ligou. Pai, a gente vai passar o Natal e o Ano Novo em Caldas. Com você. Já combinei tudo. A gente chega aí amanhã de manhã e fica até o dia 2 de janeiro. E dessa vez não é pra você sair, viu? É pra você ficar. Pra gente passar junto. Sorri. Vai ser bom demais, filho. No dia 25 eles chegaram, carregados de sacolas, de presentes, de comida. A Jéssica já estava com a barriga grande, redondinha. Ela estava linda, radiante. E o Marcelo estava cuidando dela como se ela fosse de cristal. Passamos o Natal juntos. Fizemos ceia, trocamos presentes, rimos, conversamos. E quando deu meia-noite, a gente se abraçou. Os três. E eu senti que aquele era o Natal mais especial da minha vida. Porque eu não estava sozinho. Eu estava com minha família. No dia 31, véspera de Ano Novo, a gente fez um churrasco. Convidamos uns vizinhos de Caldas que eu tinha amizade, uns amigos do Marcelo. Enchemos a casa de gente, de alegria, de vida. E quando deu meia-noite, quando os fogos explodiram no céu, eu olhei para o alto e falei baixinho. Lourdes, você tá vendo? A gente conseguiu. Nossa família tá completa de novo. O Marcelo, que estava do meu lado, ouviu. Ele colocou o braço no meu ombro e disse: A mãe tá orgulhosa de você, pai. Eu sei que tá. E de você também, filho. Muito orgulhosa. Nos primeiros dias de janeiro, quando eles voltaram para Goiânia, eu fiquei mais uns dias em Caldas. Aproveitei para arrumar umas coisas, para cuidar do jardim, para pintar um cômodo que estava precisando. E enquanto trabalhava, eu ia pensando em tudo que tinha acontecido, em como um ano atrás eu estava destruído, humilhado, sozinho, e em como agora eu estava inteiro de novo. Porque no final, aquilo que parecia vingança, aquilo que parecia raiva, tinha sido na verdade um grito de alguém que queria ser visto, que queria ser respeitado, que queria ser amado, e o Marcelo tinha ouvido, tinha entendido e tinha mudado. Sentei na varanda no final da tarde e peguei o celular. Abri o WhatsApp e vi uma mensagem do Marcelo. Era uma foto do ultrassom do bebê, e embaixo uma mensagem. Daqui 3 meses você vai conhecer seu neto, pai, e ele vai ter muita sorte, porque vai ter o melhor avô do mundo. Sorri e respondi: Mal posso esperar, filho, mal posso esperar. Guardei o celular e fiquei ali, olhando para o pôr do sol, pensando no futuro. No Gabriel Antônio que ia chegar, nas histórias que eu ia contar para ele, nos passeios que a gente ia fazer naquela casa, na família que a gente ia continuar sendo. E eu soube, com certeza absoluta, que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada dor, cada decisão difícil. Porque no final, o amor tinha vencido. A família tinha vencido. E eu tinha vencido também. Março de 2026. O dia que eu mais esperei na vida finalmente chegou. 5 da manhã meu celular tocou. Era o Marcelo. A voz dele estava agitada, nervosa, mas feliz. Pai, a Jéssica entrou em trabalho de parto. A gente tá indo pro hospital agora. Pulei da cama, me vesti em 2 minutos e peguei a caminhonete. O hospital ficava a 20 minutos da minha casa. Fiz o caminho em 15. Quando cheguei na maternidade, o Marcelo estava na recepção, andando de um lado para o outro, passando a mão no cabelo, tenso. Como ela tá? Perguntei. Tá lá dentro. As contrações tão fortes. O médico disse que deve nascer nas próximas horas. Sentamos na sala de espera. Eu, ele, os pais da Jéssica, algumas amigas dela. Todo mundo ansioso, todo mundo rezando. As horas foram passando devagar. 7 da manhã, 8, 9 e nada. Até que, às 10h23 da manhã, uma enfermeira saiu da sala de parto com um sorriso no rosto. É um menino, 3,2 kg. Mãe e bebê passam bem. O Marcelo gritou de alegria. Abraçou todo mundo, chorou, riu. E eu só conseguia ficar ali parado,
sentindo uma emoção tão grande que nem cabia dentro de mim. Meu neto tinha nascido. Gabriel Antônio tinha chegado. Meia hora depois, a enfermeira nos chamou. O papai e os avós podem entrar. Entramos. E lá estava a Jéssica, cansada, mas linda, segurando um embrulhinho nos braços. Um embrulhinho pequeno, com uma touquinha azul, com os olhinhos fechados. Meu neto. Minha continuação. O Marcelo se aproximou primeiro. Beijou a Jéssica. Pegou o bebê no colo com todo o cuidado do mundo. E então ele olhou para mim. Pai, vem conhecer seu neto. Me aproximei devagar. Olhei para aquele rostinho pequeno, para aquelas mãozinhas fechadas, para aquele ser tão frágil e tão perfeito. E quando o Marcelo colocou ele nos meus braços, eu senti que minha vida tinha acabado de ganhar um novo sentido. Oi, Gabriel. Eu disse baixinho. Eu sou seu avô, seu vô Toninho. E eu prometo que vou te amar, te proteger e te ensinar tudo que eu sei. Prometo. O bebê se mexeu um pouquinho, fez uma carinha, e eu jurei que ele estava me ouvindo, que ele estava entendendo. Fiquei ali, segurando ele, sentindo o peso dele nos meus braços, sentindo o calor dele, o cheiro dele, e chorei. Chorei de felicidade, de gratidão, de amor. Os primeiros meses com o Gabriel foram intensos. O Marcelo e a Jéssica me chamavam sempre que precisavam de ajuda. Eu ia lá, ficava com o bebê, ajudava a trocar fralda, a dar banho, a ninar quando ele chorava. E eu adorava cada segundo, cada momento, porque eu estava sendo útil de novo. Estava sendo necessário. Estava sendo avô. Em maio, num sábado de manhã, o Marcelo apareceu na minha casa com o Gabriel no colo. Pai, a gente vai passar o final de semana em Caldas. Vai ser a primeira vez do Gabriel lá. Você vem com a gente? Claro que vou. Fizemos a viagem juntos. O Gabriel dormiu o caminho todo na cadeirinha. Quando chegamos em Caldas e eu abri o portão da casa, senti uma emoção diferente. Era a primeira vez que eu trazia meu neto ali. A primeira vez que ele ia conhecer aquele lugar que tinha tanto significado para mim, para Lourdes, para nossa família. Entramos na casa. A Jéssica arrumou o Gabriel no carrinho e levou ele para dar uma volta pelo jardim. Eu e o Marcelo ficamos na varanda, olhando. Pai, ele disse, eu queria te falar uma coisa. Fala, filho. Eu penso muito no que aconteceu, no ano passado, no que eu fiz. E eu tenho vergonha. Vergonha de ter tratado você daquele jeito. Marcelo, a gente já conversou sobre isso. Eu sei, mas eu preciso falar de novo. Porque se você não tivesse feito o que fez, se você não tivesse me dado aquela lição, eu nunca teria mudado. Eu ia continuar sendo o filho egoísta, ingrato, que só pensava em mim. E eu ia perder você. Ia perder a melhor coisa que eu tenho na vida. Coloquei a mão no ombro dele. Você não me perdeu. Você nunca ia me perder. Porque eu sou seu pai. E pai não desiste de filho. Eu sei. Mas eu também sei que tem limites. E eu ultrapassei todos. E você? Você me mostrou que respeito não é opcional. Que dignidade não se negocia. Que amor de verdade não aceita desrespeito. E você aprendeu. Mudou. E é isso que importa. Ele me abraçou. E ficamos ali, abraçados, pai e filho, olhando a Jéssica empurrando o carrinho do Gabriel pelo jardim, olhando nossa família, nossa continuação. Naquela noite, depois que o Gabriel dormiu, a gente sentou na varanda, os três, tomando cerveja, comendo petisco, conversando sobre a vida. E num momento, o Marcelo levantou a garrafa. Um brinde pro meu pai. O homem mais forte, mais digno, mais incrível que eu conheço. O homem que me ensinou a ser homem. Mesmo quando eu não merecia. Um brinde ao seu Toninho, a Jéssica completou. O melhor sogro e o melhor avô que alguém pode ter. Brindamos. E eu senti que aquele era o momento mais feliz da minha vida. Ali, naquela casa que eu construí, com meu filho, minha nora, meu neto dormindo dentro, com minha família completa, com meu coração cheio. Antes de dormir, fui até o quarto onde o Gabriel estava. Olhei para ele dormindo no berço portátil, tão pequeno, tão inocente, e falei baixinho. Gabriel, um dia você vai crescer, vai virar homem, e quando isso acontecer, seu pai vai te contar essa história. A história de como seu avô quase perdeu seu filho por causa de orgulho e falta de respeito, e de como uma decisão difícil salvou essa família. Eu espero que você aprenda com isso.
Que você aprenda que família é o que mais importa, que respeito é essencial e que amor de verdade exige coragem. Coragem para se impor quando necessário. Coragem para perdoar quando possível e coragem para recomeçar sempre que preciso. Voltei para a varanda. Sentei sozinho, olhando as estrelas, e pensei em tudo o que tinha acontecido, em como há pouco mais de um ano eu estava quebrado, humilhado, sozinho, e em como agora eu estava inteiro, respeitado, cercado de amor. Não tinha sido fácil, tinha doído, tinha custado lágrimas, noites sem dormir, decisões difíceis, mas tinha valido a pena. Cada segundo tinha valido a pena. Porque eu aprendi uma coisa. Às vezes, para reconquistar o respeito, a gente precisa se respeitar primeiro. Às vezes, para ensinar amor, a gente precisa mostrar limites. E às vezes, para salvar uma família, a gente precisa ter coragem de arriscar perdê-la. Peguei o celular e abri o WhatsApp. Entrei no grupo da família que o Marcelo tinha criado. Família Ferreira. Tinha eu, ele, a Jéssica. E digitei: obrigado por terem me dado uma segunda chance de ser pai. E por terem me dado a bênção de ser avô. Amo vocês. As respostas vieram rápido. Corações, mensagens carinhosas e uma foto que a Jéssica mandou. O Gabriel dormindo, com uma plaquinha do lado escrito: eu amo você, vô. Sorri. Guardei o celular. E fiquei ali, na varanda da casa que eu construí, sentindo a brisa fresca da noite, ouvindo o silêncio da madrugada. E soube com absoluta certeza que eu tinha feito tudo certo, que eu tinha lutado, que eu tinha vencido. E que no final, o amor sempre vence. Essa é minha história. A história de um pai que foi humilhado, que reagiu, que lutou pelo respeito e que reconquistou sua família. Se você já passou por algo parecido, se você já foi desrespeitado por quem você ama, se você já precisou tomar uma decisão difícil para se fazer valer, comenta aqui embaixo. Conta sua história. Diz de onde você está nos ouvindo. Porque histórias como a minha não são únicas. São de muita gente e precisam ser contadas. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Com aquele pai que está sofrendo em silêncio. Com aquele filho que precisa acordar. Com aquela família que precisa se reconectar. Obrigado por ter me ouvido até aqui. E lembra sempre, respeito não se pede, se conquista. E dignidade nunca se negocia. Um abraço do velho Toninho. E até a próxima história aqui no Café com Vovô.